Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos relembrar as notações musicais e depois falar das principais representações digitais de música. Primeiro, a partitura. A representação pode ficar poluída, é difícil de ler, mas os conceitos elementares são fáceis. Eu não preciso que você entenda cada detalhe, muito menos que seja capaz de tocar a música que está lendo numa partitura. Mas eu espero que no final desse vídeo você ao menos seja capaz de entender o que os elementos querem dizer. Então, cada símbolo desse é uma nota, embora alguns indiquem, na verdade, uma pausa. Isso, o vazio precisa ser representado. Em música, os vazios são muito importantes. Quanto mais para cima, mais agudo. Quanto mais para baixo, mais grave. São só 5 linhas e um violão, por exemplo, é capaz de tocar 43 notas. E aí? Primeiro, contam não só as linhas, mas também os espaços entre as linhas. Não tem diferença se a nota está numa linha ou num espaço, é só para ganhar mesmo espaço. Então não ter que escrever 40 linhas e assim perder a legibilidade. Você consegue entender onde a bolinha está dentro dessas 5 linhas. Se fosse mais, já se perdia. Mas e se precisar de mais? Aí, se for mais agudo, coloca linhas a mais. Se for mais grave, linhas a menos. Então, normalmente vai até umas 4 a 5 linhas para cima e umas 4 a 5 linhas para baixo. Logo, no máximo, umas 15 linhas. Com os espaços entre elas, cerca de 30 notas, mas só no violão são 43. Então, como é que a gente faz para representar essas notas todas, então? Bom, em primeiro lugar, é possível que se ajuste a oitava, para que as notas fiquem mais no meio da pauta. Se alguém canta uma melodia muito grave e outra pessoa muito agudo, terminamos reajustando a oitava na partitura de forma que ela fique mais ou menos no meio. Se for um instrumento ou um estilo musical que exija uma partitura, aí podemos usar uma clave. Esse símbolo aqui serve bem para isso. Se for uma melodia muito grave, ele fica mais no meio se for um símbolo de Fá, em vez do símbolo de Sol. Em segundo lugar, vem a questão da tonalidade. Lembram que das 12 notas, há normalmente 7 que são principais. São as notas que respeitam uma certa tonalidade e são muito prováveis de aparecer na música. Então nós deixamos espaço apenas para as notas dentro da tonalidade. Logo, se você estiver na tonalidade de Dó maior, por exemplo, a escala vai ser composta das notas C, D, E, F, G, A e B, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E sua melodia vai aparecer bonitinha assim. E se precisar tocar uma nota fora da tonalidade, você pergunta. Bom, é para isso que existem os acidentes. O sustenido serve para elevar uma nota em meio tom. Por exemplo, se for no violão, ela é tocada uma casa depois. Uma tecla depois se for no piano. Já o bemol serve para rebaixar uma nota em meio tom. Portanto, no violão você toca uma casa antes, uma tecla antes no teclado. Mas como você faz para representar qual é essa tonalidade na partitura? Se fosse, por exemplo, a tonalidade de Sol menor, a escala seria Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol e Fá. Nesse caso, como o tempo todo apareciam esses bezinhos na posição do Si e do Mi, a gente já coloca isso como padrão. E esses bemóis, ou sustenidos se for o caso, já aparecem no comecinho da pauta. Isso mostra que sempre que um Si ou um Mi aparecerem, eles serão bemóis. Toda música em Sol menor, então, vai aparecer com esses dois bezinhos na partitura. Toda música em Sol maior aparece com um sustenido. Toda música em Lá maior aparece com 3 sustenidos e assim por diante. Dessa forma, precisamos de apenas 3 linhas para representar uma oitava, as 7 notas da oitava. As linhas e, claro, os espaços adjacentes. E a partitura normalmente é suficiente para toda a tessitura do instrumento, da nota mais grave até a mais aguda. Se precisar de mais, colocam-se 2 pautas, uma em cada clave. A outra informação mega importante é referente ao tempo. A pauta se divide em compassos, para ficar compreensível, porque senão a gente se perde para saber em que momento da música a gente está. Cada nota tem uma figura que mostra quanto tempo ela dura. Elas têm nomes engraçados como fusa, colcheia, semicolcheia, mínima. O importante é que elas duram sempre o dobro ou a metade da outra. Então tem uma figura que pode ocupar o compasso todo, outra que ocupe a metade, ou ocupe um quarto, um oitavo e até 32 avos do compasso. Mas como é que eu sei em que momento ela começa? Ela começa imediatamente depois da anterior. E se não começar? Aí você tem que inserir uma figura que representa o vazio no meio. Esse vazio é uma pausa. Não quer dizer que você para a música, quer dizer apenas que há um silêncio naquele lugar. E você escuta esse silêncio. Há várias figuras de pausa para suas possíveis durações, como nesse exemplo aqui. E se a nota não durar um desses valores? Por exemplo, se não for nem metade de um compasso inteiro, nem um compasso inteiro, mas 3 quartos de compasso. Para isso você coloca um ponto. Um ponto adiciona metade da duração. Então, se você tiver metade, metade mais metade dá 3 quartos. E essa matemática é a matemática que a gente ouve muito tranquilamente. Nosso ouvido entende muito bem isso. E se você tiver uma nota que tem uma divisão ímpar, se ela durar um terço de compasso e não metade nem um quarto,
não vai ter nenhuma quantidade de pontos que você possa adicionar para que chegue em um terço. Bom, aí você coloca um símbolo de 3 entre elas. E se a nota começar em um compasso e terminar no outro? Aí a gente adiciona uma ligadura. Digamos que você tem metade de uma cocheia em um compasso e metade em outro. Aí você coloca uma semicocheia no primeiro compasso, outra semicocheia no segundo compasso e traça essa linha entre elas. Mas não fica muito complicado de visualizar isso? Pode ficar, em especial se as notas tiverem durações muito curtas. Nesse caso, é normal se agrupar as notas dentro da divisão do compasso. Lembra que os compassos podem ser binários, ternários, quaternários, etc. Isso é representado por essa assinatura do lado esquerdo da pauta. De forma simplificada, a parte de baixo diz qual a figura que você vai usar como referência. Por exemplo, a de um quarto de compasso. Se a música for ternária, ela vai ter 3 figuras de um quarto de compasso e por isso, portanto, 3 por 4. Então é normal se ler a cada uma dessas divisões do compasso, que em geral a gente chama de tempo do compasso. E para coisas muito complicadas podemos colocar várias notas de um mesmo tempo agrupadas. Então a gente liga com essas linhas. Isso é opcional, assim como colocar a figura de cabeça para baixo ou cabeça para cima, é para que fique mais legível.